Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao nosso podcast O Jurídico Diz Que Pode. Meu nome é Cláudia Hernandes e, como vocês já sabem, todas as quintas-feiras, às 19 horas, vocês têm um encontro conosco aqui no nosso programa. E, como vocês já sabem, todo o nosso programa, todo o nosso episódio, nós temos um convidado especial e hoje não vai ser diferente. Mas, antes de mais nada, vou pedir uma coisinha para vocês. Para quem não se inscreveu ainda no nosso canal, faça isso agora. Curta os nossos vídeos e compartilhe com os seus amigos e, como eu sempre digo, com os inimigos, que eles também precisam de informação, tá bom? Essa mesa, nesse dia, hoje, que é um dia chuvoso, né? Bem frio de São Paulo, eu vou partilhar a mesa aqui com os meus colegas do time. O Robson. Boa noite, pessoal. Se apresenta aí, Robson. Meu advogado, estamos aqui mais uma vez, mais um programa para trazer informações para você, não só o síndico, mas sim condômino, daquilo que você pode e deve estar fazendo, participando do seu condomínio. Ó, a palavra do Robson é uma ordem, porque ele fala de forma incisiva, que é para a gente não perder o rumo, né? E claro, a nossa linda Patrícia. Patrícia, dá um alô pro pessoal. Boa noite a todos, obrigado por estar mais um momento aqui conosco, aprendendo, visualizando e compartilhando experiências, né? Hoje o assunto eu falo que hoje o assunto vai ser bom hoje, gente? O que vocês acham? Vai ser forte e assim, eu acho que o primeiro tema é sobre o condomínio, né? Sobre o condômino. É o foco nele e não só o síndico. É isso aí. Hoje, gente, o tema, sempre nossos temas que a gente traz aqui à baila são muito importantes, mas hoje é um tema que atinge todo mundo, né? Todos os moradores de condomínio. Aí eu jogo uma pergunta para você que está aí nos ouvindo. Se o condomínio é seguro, você acha que é possível melhorar a segurança do seu condomínio? Você sabe o que é engenharia social dentro da segurança do condomínio? Mamma mia! Quantas perguntas, né? Essa e outras perguntas vão ser respondidas pelo nosso convidado especial, que vai trazer, deixa eu tirar isso aqui, que não dá para ficar com os dois juntos. Ele é especialista em segurança, ele é consultor e eu vou deixar para ele se apresentar porque ele tem um currículo maravilhoso e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Leandro, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Que legal, gostoso daqui, o chá, nossa, maravilhoso. Tá bom? Chazinho. Eu tomei 2 golinhos e o cheirinho ainda, né, esse continua. É especial muito da bom. Mãe da Soraya, ó. Que bom, obrigado. Cláudia, Robson, Patrícia, equipe, obrigado, né, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou num setor desafiador, né? O condomínio é um grande desafio. Por sinal, falando um pouco da trajetória... Conta um pouco da sua vida. Como você chegou nisso tudo. Lá atrás, a primeira empresa que eu trabalhei, eu trabalhei no McDonald's, né? Como fui o primeiro gerente regional menor de idade. Porque não podia naquela época, né? Então eles mudaram o meu horário. E eu comecei a trabalhar um pouco com liderança nessa época. Por sinal, uma lição de vida, né? O MEC, para essa questão de liderança. Eu fui trabalhar numa empresa de implantação de câmeras, né? De segurança. Eu não tinha nenhuma vivência no campo da segurança e lá eu fui entender um pouquinho sobre instalação. Fui fazer curso de engenharia, porque eu lidava com elétrica, né? Fiz engenharia elétrica. E comecei a atuar com condomínio, depois de passar por diversas empresas no campo da segurança. Uhum. Até então não era da consultoria, né? Propriamente a segurança. Sempre lidando com projetos de segurança. Uhum. Eu fazia infraero, por exemplo. Eu ia para aeroportos e entendia qual era o mapeamento e a segurança que eu deveria inserir num projeto e apresentava esse escopo para infraero, para o governo, no modo geral. Uhum. E quando eu comecei a pisar em condomínios, vi que uma outra realidade, né? Você envolvia pessoas, os desafios eram maiores. E comecei a fazer um pouco do trabalho de implantação em projeto para condomínio. Mas aí um síndico, uma vez, ele me desafiou porque quando eu apresentei uma proposta, ele disse, olha, Leandro, muito boa proposta, porém eu tenho uma empresa que faz por metade do preço. E começou a vir esse negócio do equilíbrio, né? Da lei de equilíbrio de preço. O leilão. Eu falei, poxa, o leilão. Eu falei, poxa, se ele faz por metade do preço, então nós podemos contratá-lo, não é? E somente fazer a gestão e ainda assim lucrar.
Falei, bom, não pode ser essa magia tão simples assim. E eu comecei a entender o que era a compra em condomínio e estudar a lei de equilíbrio. E na época eu fundei uma empresa chamada Equalipro, que era equalização de propostas. Que eu queria justamente ensinar o síndico a comprar, né? Só um minutinho. Cortou já? Pode ir. Bem, a minha trajetória de condomínios, eu comecei lá atrás como técnico de campo. Fui cursar engenharia para que eu pudesse associar mais a parte conceitual da segurança. Fui fazer depois gestão em segurança para associar a parte mais de consultoria, né? E depois veio a Record, né, que eu comecei a fazer as matérias com as mídias abertas. Comecei a fazer um trabalho de pesquisa junto ao DEIC, pesquisa sobre as formas criminais em relação a condomínios, né, o modus operandi. Era um estudo, na verdade. Exatamente isso. Eu dava informações da ordem privada e recebia informações da ordem pública. E foi aí que eu criei o Condor Rating, né, que é a ferramenta. Que eu pude entender quais eram as demandas da ordem privada e da ordem pública, né, na segurança pública, e pelo mapeamento, né, de regiões, como conseguir criar um método por meio do Probit, que é o modelo da engenharia, para entender o quanto esse ambiente é vítima de uma situação ou de uma ameaça, mediante a sua localização, seu comportamento, os moradores que se envolvem, a integração do morador, quanto isso representava para a segurança. E comecei a fazer esse tipo de estudo, e hoje também eu faço uma parte da assessoria parlamentar, né, de um deputado federal, só que aí com uma pasta do antirracismo na segurança. Entendi. Então, minha pasta sempre foi envolvida com a segurança, e eu tenho um trabalho que eu chamo de impessoalidade na segurança, que é tornar o processo impessoal. Entendi. Então, eu juntei tudo isso, e aí eu, com as demandas dos condomínios e mais as demandas corporativas, eu acabo aí respirando quase que o dia todo a segurança. Entendi. Leandro, como é que surgiu a Equalipro, que foi nesse momento que eu te conheci lá no condomínio, né? Exato. Conta pra gente. Sabe que hoje mudou, né? Hoje eu sou CLS consultoria, que é consultor Leandro Santos, mas é dissidente da Equalipro. Tá. A Equalipro veio... eu queria fomentar algum nome que tivesse relação com o que eu fazia no momento. Qual que era a minha preocupação e sempre o que me deixava desconfortável? O síndico, ele muitas vezes leiloava as próprias propostas, né, os serviços. E com isso ele mal sabia o que comprar. Tinha o menor custo, tinha o do meio, tinha o maior. Então ele sempre reclamava que o menor custo eu não podia confiar tanto, mas ao mesmo tempo era atrativo pelo preço. E o maior custo poderia até ser melhor, mas o condomínio não tinha condições. Então, ele não sabia regrar isso. Eu criei uma empresa chamada Equalipro na época para justamente equalizar a proposta. Equalipro, né? Equalização de propostas. E comecei a atuar justamente com as equalizações. Mas é interessante que nessa época, eu conheci o delegado da Cunha, que ele era o titular da 4ª delegacia do DEIC, que é a delegacia que trata crimes em condomínios. Ela foi fundada em 2009. Era especialista nisso. Na verdade, é especializada em crimes de condomínios, justamente porque as estatísticas estavam norteando alguma mudança em relação a condomínios. Então, ela foi fundada para tratar os crimes específicos. Então, vamos entender, se uma delegacia é fundada para tratar algo específico, é porque aquele número começou a aparecer muito grande. A demanda é grande. A demanda né? é maior. E nessa época eu comecei a visitar a delegacia justamente para captar informações importantes. E nisso o delegado da Cunha falou assim: poxa, você faz palestras para síndicos? Sim, eu quero ir uma para ver, mas como que é, o que você fala. E comecei a fazer palestras com o da Cunha também, né? Então, pós-período, pós-momento de serviço, nós pegávamos um síndico, olha, junta 10 ou 12 síndicos vizinhos, faz um coffee no seu salão de festas, e nós vamos falar sobre segurança, mas isso sem custo algum. Era uma ideia propositiva de realmente ensinar o síndico. É claro que naquele momento, um ou outro, alguns síndicos também tinham interesse em fazer uma consultoria. Claro. A nossa ideia era propagar a informação, né, dar uma informação importante para o síndico para que ele pudesse depois também... No fim era um efeito colateral, né? Exatamente isso. Né? Claro que nós tínhamos um interesse também com o condomínio, mas nós não vendíamos nada. Nós dávamos informações para que ele pudesse se situar naquela informação e ver, olha, eu estou nesse nível, então eu preciso. Ou não, eu estou bem, né, e vou continuar.
Então nós começamos a falar sobre formas de atuação dos criminosos, que por sinal, que é a grande engenharia social, né? Por sinal, não dá para subestimar o criminoso hoje. Não, né? eles mudam, né? A Exatamente tática isso, muda. né? Era isso que eu queria te Minuto, perguntar para você explicar para a gente o que significa engenharia social, que eu acho que isso é muito importante. Legal. O conceito da engenharia social vem, por exemplo, da tecnologia. Você tem hackers e crackers, né? Os hackers são os bem intencionados. Eles testam as suas vulnerabilidades. Sendo bancos, empresas corporativas, e a engenharia social é você se colocar como sendo, por exemplo, um funcionário de TI, né, que você liga para a empresa e diz para uma pessoa, olha, eu sou aqui o Roberto do TI, preciso seu e-mail e sua senha, que eu preciso mudar o DNS aqui do e-mail, alguma coisa do tipo, para entender de que forma que esse funcionário iria tratar ou não aquela informação. É um teste. É um teste. Essa é a engenharia social, mas é uma engenharia do bem. Sim. O problema é que o criminoso entendeu a forma de criar a engenharia do mal. Né? Que é o quê? Se passar, por exemplo, como um funcionário do prédio, como um vizinho, como um sobrinho, como um prestador de serviço, mulheres grávidas, alguém confiável. Haja vista que, se você pega, por exemplo, um gari, né? Os profissionais que limpam, né, as vias públicas, e se você coloca uma roupa de gari, automaticamente a sua mente tem tendência a confiar realmente no profissional. Porque ele está com uma vestimenta. Ele está com uma vestimenta de um trabalhador. Exatamente, é a primeira via de confiança, né? Um carteiro, um rapaz de telefonia, que seja. Então a engenharia social começa justamente no ganho da confiança. Que é você se colocar como uma pessoa presente naquele momento, que faz parte daquela situação. Até a forma de se vestir. Veja que criminosos começaram a criar estudos, né, e conceitos de propagar esse tipo de ação para outros. Tem até bairros específicos que eles criam, a idade entre 11 e 12 anos começam. E não existe mais classe social. Eles conseguem, por exemplo, direcionar aquele que tem uma vestimenta diferenciada para uma classe C, por exemplo. Então você vai para CD, vai para Coab invadir, porque tudo vira um elemento de conversão. Isso é uma escola? Exatamente isso. Gente, é um conceito mesmo. São quadrilhas É um aprendizado. É um aprendizado da bandidagem. Exatamente. São quadrilhas que passam informações para outros. 11, 12 anos. Tem um garotinho que a gente nem pode citar muito nome, por questão até de proteção, mas tem um garoto que foi pego por 9 ou 10 vezes. E como a lei não trata, não existe pena privativa para o furto, ele acabava saindo e ele ensinava outros, por sinal. E então ele começava a situar o perfil desse criminoso. Coab. Você vai sair com um micro-ondas debaixo do braço. Vira uma conversão de valor. Porque o furto é irmão da receptação. Exato. É o binômio do crime. Se tem quem compre. É o início. É o início, né? Hoje, por exemplo, tem portões que são furtados, né? Tem portões de prédios, né? Quer dizer, portão de alumínio, ele destrava o portão e leva. O alumínio é dinheiro, O alumínio é dinheiro. Tudo que se converte, não é? É o binômio do crime, né? É o furto e receptação. Então essas quadrilhas começaram a entender que valeria muito mais a pena furtar do que roubar. Porque o roubo, já existe a pena privativa, né? Você vê como eles são inteligentes, né? Eles conhecem o Código Penal melhor que muito advogado. Não é verdade? Porque eles vão pelo crime de menor potencial para eles realmente se resguardarem. E usa menores também para isso. Tanto é isso, Cláudia, que, veja, quadrilhas que invadem condomínios conseguem transgredir ali um procedimento da portaria. Vão para uma torre específica, vão para um apartamento. Vamos imaginar que ele tentou descobrir se haveria alguém ou não. E imaginou que não. Ele abriu a porta, tem alguém? Vamos imaginar que a pessoa estivesse dormindo e não ouviu, e ele imaginou que estivesse vazio, e a pessoa acorda. Se ele se depara com a pessoa, naturalmente ele vira as costas e corre. Mesmo que ele seja pego, ele não teve grave ameaça ou agressão. Certo. Então ele não se coloca em cena do crime. Ele se coloca no furto. Mas não no roubo, porque não houve grave ameaça ou agressão. Ele meio que se preserva, Exatamente isso. Então, ele pode ser pego lá embaixo, porém, ele fica sempre naquele cumprimento do furto.
Então você vê, né? Tudo isso é um modus operandi que a gente não está habituado, a gente não está nesse meio para entender ou até para se resguardar. Por isso que a gente precisa de alguém como você para dar essas dicas para a gente. E dentro do condomínio, a gente sabe que o síndico ele é responsável pela segurança dos moradores, né? E nesse aspecto, queria que você falasse para a gente, quando você é contratado para fazer essa análise, você vai no condomínio, qual é a sua primeira visão? Qual é a primeira coisa que você enxerga que você pode colocar aqui pra gente, até dar alguma dica para dar essa, que a gente fala de sensação de segurança, né? Que a gente vai morar em prédio e a gente fala, não, a gente tem uma sensação de segurança, mas o condomínio nem sempre ele é seguro. O que você pode trazer pra gente quando você faz? Qual é a sua primeira análise? Legal. O que eu vou falar, inclusive, pode ser feito pelo condomínio diretamente. Não é necessário nem que ele tenha um consultor. Claro que o consultor, muitas vezes, ele entra em um processo diferente, dá uma análise maior, às vezes o condomínio é muito grande. Sim. Mas veja, o que eu vou falar pode ser realizado também pelo condomínio, basta se envolver, né? Primeiro é você entender qual que é o seu maior ponto de vulnerabilidade. Ou seja, um morador pode descer e sair do condomínio e dar uma volta no próprio condomínio e entender assim, olha, onde eu entraria se eu fosse, onde eu tentaria entrar se eu fosse um criminoso, não é? Tá. Essa avaliação rápida, pegam 2, 3 moradores com visões diferentes, você consegue chegar no resultado já, pelo menos alguma provocação já existe ali, né? Tá. Fala, olha, eu acho aquele ponto, eu não acho, eu acho este. Mas se você está achando alguma coisa, está observando, né? Você observar o seu condomínio já é importante, que ninguém faz, é uma coisa simples, não tem Já custo. é o primeiro passo. O custo é descer. Desce do prédio, não precisa ser o síndico, pode ser uma comissão de segurança, que eu acho muito válida, por sinal, para ratificar processos de segurança. Desce ali a comissão e dê uma volta no seu condomínio. Entenda a realidade do seu condomínio. Veja ali qual é o seu modus operandi na região. Consegues. Participe dos consegues para entender quais são os maiores perfis de crimes da sua região. Porque um prédio que está numa região, vamos imaginar que ele tem um nível de segurança. Você pega esse prédio e joga em outra região, o nível muda. Sim. Devido até o crime regional, né? Então, o primeiro passo é você entender qual que é o seu desafio. Descer e avaliar. Que é o que eu chamo do Condor Rate faz isso, né? Eu vou imputar na ferramenta o que eu enxergo ali de ponto vulnerável. Uma dica que eu dou para morador ou para condôminos, enfim, no modo geral, normalmente nós tendenciamos a olhar a fortaleza, o que é a medida de proteção. E o criminoso olha o contrário, ele olha a medida que é vulnerável. Sim. E se nós só nos focarmos na medida de proteção, a gente acaba não enxergando o ponto vulnerável. Então é importante que ele se vista realmente como mal intencionado. Para que ele veja o ponto... Pensar como bandido. Exatamente isso. Né? Ele tem que se colocar e pensar assim, onde é o ponto fraco, onde eu entraria. Se ele sabe ou não, não é problema isso. Depois a gente resolve. Mas ele pode sugerir. Ali eu acho que dá, ou acho que não dá. Pô, tem um muro ali de 3 metros. Pô, 3 metros é um muro alto, muito bom, tem mais a cerca. Só que tem 3 metros e tem um ponto de apoio em 1,5 metros. Pronto, já facilita. Né? Então, já você facilita. vê, então, esses são os pontos importantes em relação à segurança de observação. Uma dica que eu dou para todos os condomínios, por sinal, se aplicar, isso é imediato. Aplicou, vai ter resultado. Para gerar integração, porque normalmente a gente não tem integração de moradores, né? Difícil. E precisa participar. Existe uma coparticipação, como a segurança pública, né? Você tem um número de viaturas numa região e ela conta com a medida preventiva do cidadão. Porque aí Com a você colaboração vai, do cidadão, lógico. A então mesma vai, coisa olha, do morador. Exato. Olha, eu tô vendo um carro suspeito aqui, eu vou chamar o 90 e dizer, olha, tem um carro que passou aqui 4, 5 vezes, a placa é tal, ou não peguei a placa, mas a característica do veículo é esse. Aí sim você notificou, é um evento, porque se a segurança pública for tratar tudo, até a sua medida preventiva, não tem viatura para isso. Não tem pessoal para isso. Exatamente, contingente. A Constituição diz, né? A prevenção vem antes da segurança pública. Sim. Então, esse é um trabalho importante para fazer, não somente como segurança pública, mas dentro do condomínio. Veja, eu faço uma enquete. Eu tenho uma enquetezinha pronta, por sinal, posso enviar para vocês, se for para compartilhar com quem tá, com pessoas que acompanham, enfim. É uma enquete. Eu não coloco a unidade para que fique bem solta a resposta, porque se colocar a unidade vai intimidar. A pessoa nem quer falar o que ela não quer nem responder. quer realmente. Você faz uma enquete com perguntas-chave para entender qual é a maior dor do condomínio. Para que o condomínio comece a colaborar ou participar, um próprio morador, se entender qual é a demanda e qual é a reclamação dele. Então ali deixa ele falar.
É uma enquetezinha eletrônica, impessoal. Sim. Deixa eu falar. Ele vai colocar lá diversos pontos. Depois que você pegou lá o número de respostas, que por sinal o quórum é alto. É alto. É alto quando você tem esse... Quando você não se identifica, Exato, o pessoal é fica alto. mais à vontade. Você pega aquela resposta. Se é o síndico com outros conselheiros, ou se é uma comissão de segurança, vamos lá analisar aqui, olha, todo mundo está reclamando do portão de carga e descarga. Todos estão falando sobre o portão de entrada porque o visitante demora muito para acessar. Mas por que demora muito? Porque tem dois portões e tem procedimento. Então vamos analisar se é um problema ou não. Sim. Porque se existe um procedimento, não é, para que a gente possa mitigar a ação criminosa, então a gente pode discutir. Pelo menos esse cara foi ouvido, porque ele levantou respondeu, essa questão, né? E aí você leva isso para uma assembleia, para uma reunião extraordinária e começa a colocar esses pontos em questão para que eles comecem também a se sentir participantes. Porque se ele é ouvido, se ele respondeu, ele vai querer também participar. Excelente. Mesmo que seja um ou outro, vai subindo isso. Mas levanta uma questão importante que às vezes até outros moradores não se atentaram a isso, não perceberam, falam, poxa, é verdade, e tentar minimizar esses riscos, Perfeito. né? Você, muitas vezes, eu peguei uma resposta às vezes, Robson, Patrícia e Cláudia, eu falo Robson porque eu estava olhando para ele, mas todos, né? Natural. Eu peguei uma resposta, muitas vezes, por exemplo, ele fala assim, olha, o problema é a mercadoria que chega na portaria e fica lá. Poxa, então não é um problema de segurança direta. Nós estamos criando a insegurança. Exato. Vamos tirar isso da portaria, a gestão. Então, muitas vezes é um problema que você não tem custo direto. É verdade, não é? é verdade. Porque às vezes você quer investir tanto em tecnologia, que é importante também, porém você não visualizou alguns pontos importantes básicos. Porque você investe tanto e não vai dar o resultado. E aí, quando não dá aquele resultado num todo, qual que vem a reclamação? Pô, investimos, gastamos tanto e não resolveu. Então, é necessário gerar coparticipação. Agora, como que eu faço para coparticipar? E aquele que não pode vir nunca? Grave, peça autorização e grave essa conversa. Não tem Mande desculpa, o link depois para ele. Exatamente. Porque aí, eu não consegui. E o link? Não consegui. Tem o link. Gente, pelo Aí, amor de Deus, não Você tem começa a gerar desculpa. aquele problema da responsabilidade. Ele começa a se sentir constrangido. Mas você sabe, você tocou num ponto importante e você que está nos assistindo, presta atenção. Como mais uma vez a gente está levantando uma questão de participação do morador, do condômino. A gente sempre fala da participação do condômino nas assembleias para poder participar das decisões que envolvem a vida dentro do condomínio. E dentro da segurança também. Porque se o morador não participar, não tiver essa coparticipação, não adianta você ter o melhor programa de tecnologia de segurança, pagar uma empresa gastar uma fortuna com isso, se não tiver a colaboração de quem está lá dentro. E não só do colaborador, que é o funcionário do condomínio, mas o morador também. Então isso faz muita diferença na segurança, não é verdade? Cláudia, veja que você falou uma coisa tão importante. Eu sou prova disso. Eu sempre fui um defensor nato da tecnologia, devido à engenharia. Eu sempre fui um defensor da tecnologia. Inclusive, eu achava que a tecnologia fosse sobressair e fazer o lugar do homem. Sim. E eu mudei de ideia há de 5 anos para cá. Eu comecei a entender, pelas pesquisas, que você pode avançar a tecnologia, porém, chega um momento que a velocidade é tão pequena, porque você não coparticipou ninguém, que não adianta você investir. Porque a velocidade fica pequena. É verdade. E não vai crescer mais, porque você necessita de outra ferramenta, que é a coparticipação. Não ela há outro sozinho, jeito. ela não resolve. Não resolve. Sistema, Exato. homem e procedimento. Sim. Nós falamos que no rating ele dá uma correlação entre o sistema e o homem representam quase que 50% da ação e o procedimento sozinho, os outros 50%. Só que um não compensa o outro. Um sem o outro é boa sorte para a metade. Sim. Exatamente. Eu tenho que ter todos. Exatamente. Sabe? É uma união, né? É uma união. Quando se fala, alguém fala assim, mas e portaria remota? Ué, não tem um homem na central? Né? Tem que ter um homem na central. Tem uma pessoa ali Não é também. isso? Exatamente. Então, o homem, ele é coparticipante. E é responsável E é também. responsável. Por exemplo, a própria segurança pública. O que a gente tem feito hoje? Existe um projeto de lei que a gente está escrevendo, já mandei para protocolar, né? Chamar impessoalidade na segurança pública. Para trazer a comunidade para entender a segurança, para você quebrar a hostilidade. Existe muita hostilidade. Então você vê que a polícia é atingida muitas vezes, por quê? Por causa da hostilidade. E ela não tem um disjuntor no policial. Não. Sim. Então acaba, às vezes, agindo com progressão dentro da proporção, né, da ação. Mas eu preciso trazer a comunidade para entender a necessidade da segurança pública. Precisa quebrar essa objeção, né? Exatamente isso, é uma quebra.
não é? Direitos humanos, tem muita essa briga, né? Direitos humanos e segurança pública caminham em conjunto. Exatamente. Totalmente. Não é? Muita gente, você é direitos humanos, você defende uma coisa. Segurança pública, outra. Não. As duas são... Um depende do outro. É verdade. Um depende do outro. E é necessário trazer a comunidade. O condomínio, é necessário trazer os condôminos para entenderem o processo. Se eu pegar um prédio agora, vamos imaginar uma utopia, um prédio 100% predisposto à segurança. Todo mundo concorda com tudo. Colaborativo. Uma assembleia. Quase que nós não temos isso, mas... Imagina. Vamos imaginar que eu tenho um prédio... Nós criamos um prédio agora aqui, é nosso. Isso. E todo mundo concorda com a segurança. Vai demorar uns 6 meses para aplicar uma cultura de segurança. Caramba. Todo mundo concordando. Todo mundo de acordo. Agora, você tem aquele morador que fala que não precisa, porque ele sai de manhã e volta à noite e não vê nada acontecer. Você vê o outro que fala, não, mas meu tio é policial, então eu já sei como funciona. O outro que já é também policial fala que consegue se defender. Eu me defendo. Então você tem diversos cenários que aí você vai perder. Que difícil, né? O 100%. E aí é necessário criar, então, vamos dizer assim, as políticas públicas para o condomínio, né? São ações que você vai atender uma maioria para que você possa regrar a segurança. Pode falar. Mas isso que você falou, imagina, é interessante o que você estava fazendo no começo, junto com o delegado, de trazer essa cultura de forma até gratuita dessas informações, porque você precisa formar realmente, trazer essa informação para o morador, para ele entender o papel dele dentro do condomínio. Né? Então, criar a cultura da segurança, né? E você mesmo fez alguns testes, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai passar um vídeo que você nos trouxe, que vai mostrar bem isso, como que é o comportamento do morador, como que a gente tem esse tipo de problema, por que a segurança acaba não funcionando na sua plenitude quando deveria, tendo a ajuda do morador, né, nesse sentido, né? Perfeito. Você tem alguma experiência de assalto, né? Porque, infelizmente, tem até arrastão, né? A gente imagina que você imaginar que teria arrastão em condomínios, né? Você passou por alguma situação dessa, né? Olha, Cláudia, você falando, Leandro, lembrei até demais, mas uma nova recente. Esse condomínio, digamos que eu atuo nesse condomínio, paralelo ao muro dele é uma casa, um sobrado, na frente é uma sorveteria, e o muro é baixo, sabe, da casa pro condomínio, pro pátio ali, porque ele não tem playground, esse condomínio não tem um pátio grande, e o vizinho, ele atravessa pro jardim, ele sobe o muro, atravessa, volta. As senhoras que ficam ali, né, o dia inteiro no condomínio, no trabalho fora, trabalho dentro de casa, falaram com a síndica, nós vamos dar um jeito, nós já conversamos com ele que se caiu um pano dele, que se caiu um tapete que ele lava e pendura, ele não pode pular do lado de cá. Eu falei assim, mas gente, não é só isso, só o conversar, a gente não sabe quem é a índole da pessoa. Nós sabemos que ele aluga a casa lá. Precisamos colocar cerca elétrica, grade. Grade fica muito caro. Olha aí. Esse que é o problema. O muito caro. É muito caro até acontecer. Quanto? Até acontecer alguma coisa. Até aonde? Então, assim, é muito item. Nesse próprio condomínio, entraram no primeiro andar. Quer dizer, como que entrou no primeiro andar? Arrombaram a porta? Não, pela janela. Pela janela? Pela janela. E o porteiro? Onde estava o porteiro? Na portaria. Dormindo. Não estava de segurança no condomínio, ele estava na portaria. Então, mas o porteiro ele tem que ficar só dentro do quadradinho? Ou ele tem que sair de lá, olhar? Tem monitoramento, né? Então, nesses casos, por exemplo, primeiro, entender como pulou, né? Por onde foi, né, o acesso. Pela frente. Pela frente do prédio. Só faltou entrar pela porta da frente, né? Faltou. Por favor, fique à vontade. Aí ele escalou, o Homem-Aranha escalou. Assim, então. Super vulnerável. Nossa Senhora. Bom, depois que isso aconteceu, tomaram uma providência, pelo menos? Colocou grade no primeiro andar. Claro. Colocou. No apartamento. Colocou no apartamento. Colocou grade no primeiro andar. Você vê como a visão da segurança, né? Você vê, esse é um condomínio que tem segurança zero, né? Em termos de pessoa, até física, porque o muro é baixo, né? Tem uma série de questões aí que facilitou a entrada do meliante aí. Agora, tem aquele condomínio que procura se resguardar. Sim. Mais ainda, né? Não existe valor. Né? A segurança não tem valor. Exato. Eu moro em casa e, assim, além de toda a segurança, eu tenho um pitbull.
Eu tenho meu próprio segurança e não tenho medo de usá-lo. Eu tenho uma pitbull lá. Mas no condomínio, você não. O cachorro, você vai pôr ele lá na porta? E você vê que o recado da segurança, né? A ideia de um projeto de segurança, nesse caso, por exemplo, é que você tenha ali condição de gerar o fator dissuasivo, né? Desencorajador, para que o cara olhe o prédio e ele já seja desencorajado pelo que ele enxerga. Pela dificuldade, né? que ele pode enfrentar. Pela dificuldade. Uhum. Porque ele precisa entender o seguinte, pô, é difícil entrar e é difícil sair depois ainda, né? Então ele quebra um algoritmo, né? Você trabalha na quebra do algoritmo. Certamente nesse prédio ele enxergou ali uma facilidade internamente, né? Claro, né? Por esse motivo a tentativa e a ação, né? Bem sucedida, por sinal. Né? Leandro, você deve estar lembrado de uma época que se utilizava o tag. Tag foi uma ferramenta muito utilizada para entrar e sair do condomínio, né, para os moradores, fazia todo um cadastro bonitinho, né? Sim. E nós tivemos um problema com esse tag num dos condomínios. Certo. Foi clonado. Como é possível clonar um tag que tem uma leitura própria e tal? Você explica pra gente como é que funcionava isso, porque hoje eu acho que nem se usa mais, né? Olha, eu vou dizer... Tristemente, vou te dizer que eu mudei para um prédio agora que está usando tag. Jura? Eu achei que nem se usava mais. Não, eu já chamei assim. Você vai tomar uma providência, pelo amor de Deus. Eu nem sabia mais o que era tag, né? Mas enfim, eu estou usando o tag no prédio que eu mudei agora. Meu Deus. Veja, o tag ele guarda uma informação. Existe o IGAN e a Abatrac, são duas tecnologias diferentes. Aí o fabricante disse que o Abatrac é um pouco difícil, porque é mais dinâmico, mas enfim, todos eles conseguem. Existe um chupa-cabra, que é um dispositivo. Custa hoje R$60. Na época, 90. Vem caindo ainda, né? R$60. Tá desvalorizado. Vamos imaginar o seguinte, o Robson, ele fala assim para um colega dele, de trabalho, de Baia. Fala assim, pô, eu moro no prédio tal, pô, meu vizinho tal, dando informações. E ele tem uma tag que fica com ele a todo momento. Aí, esse mal intencionado tem um amigo, enfim. Aí, um dia eles se encontram lá e tem a tagzinha. E fala, poxa, o Robson, ele carrega uma tag. Vamos pegar algum momento, sei lá, vai ao banheiro, vai ao almoço, onde for, a gente pega e só copia. Quer dizer, esse chupacabra copia em 10 segundos a informação desse chuveiro, do original. Existe uma outra forma de tratar, mesmo copiando? Existe. Vamos imaginar que ele vai até o prédio, eu tenho uma clausura, e assim que ele insere ali, que ele aproxima a tag, tem que aparecer para mim na tela o dono da tag. A foto. A foto. Isso. Mas não é a foto dele, é outro. E o segundo portão é uma condição de abertura. Aí eu consigo travar. Qual é o problema? O problema é que nós não temos procedimento para isso. Imagina o fluxo lá, a todo momento passando, você acha que vai ter condições... Alguém olhando, cada um que passar, olhar a foto, né? O cara crachá, Exatamente. né? Então, seria seguro, porque certamente na sua fabricação, né, na tag... O foco era esse. Seria seguro se nós tivéssemos procedimentos. Como nós sabemos que a engenharia social ela vem transgredindo qualquer tipo de procedimento, então cada vez mais se cria tecnologia para tornar isso mais automático. Tentando. De novo, não existe... nenhuma segurança sem a coparticipação. Então eu posso até uma catraca que eu coloque, se o cara deixar uma pessoa passar em conjunto a ele, não é incomum, mas se ele deixar, vai passar. Claro, mas é claro que uma catraca já mitiga a ação. Tá? Sem dúvida. O que eu estou dizendo a tecnologia ela avança, mas ela precisa também correlacionar o conceito e o estudo do criminoso. Não podemos subestimar. Não pode mesmo. O criminoso vem crescendo a cada dia. Os golpes são diversos. Eles estudam o nosso comportamento. Exatamente isso. Essa que é a questão. E por sinal, depois nós vamos ver, mas sobre o teste operacional, eu criei esse braço na empresa justamente para mostrar para aqueles condomínios que diziam, olha, meu condomínio tem 40 anos, eu nunca fui invadido, e isso criou uma regra de que nunca vai ser, né? Nunca foi invadido, então eu queria mostrar para ele, olha, eu te mostro que pode ser invadido. E foi nesse teste que você fez? Nesse condomínio? Esse condomínio deu uma polêmica, porque esse aí foi um outro, foi em Londrina. Tá. Mas aqui em São Paulo tem mais de 120 testes, né? E um deles, aqui em São Paulo, ele justamente falou, olha, ele me desafiou. Eu falei, bom, então você só me autoriza a fazer o teste operacional, e você, a partir do momento que eu entrar no condomínio, se eu entrar no condomínio, eu lhe aviso e falo como que foi.
E ele avisou a empresa, por sinal, e a empresa colocou uma viatura lá dentro, lá na frente do prédio. Porque eu não falo o dia, eu falo a semana. Sim. E eles colocaram a viatura uma semana na frente do prédio. Pra tentar intimidar. Bom, mas eu pego uma pessoa, peguei uma mulher, que é a Juliana, eu coloquei um óculos de grau nela, que ela não usa, né? Mas um óculos sem grau nenhum, mas como se fosse um óculos. Eu fui na padaria mais próxima, pedi pra ela pegar um pãozinho com um saquinho da padaria. E um morador chegando, ela no celular, pra não ser incomodada. O morador chegando, ela falou assim: mãe, tô chegando aqui, eu tô entrando, dando a indução pra esse da frente, que ela é do prédio. E o porteiro, evidentemente, vendo isso, com um saquinho de pão, ela no celular, conversando com a pessoa da frente, como que ele vai imaginar que tem que gerar um bloqueio? Perfeito, Lê. Vou aproveitar que você já começou, já deu spoiler do que a gente vai falar aqui. Vou chamar a Lê, o Momento Notícia, para trazer exatamente essa história que você está contando pra gente. Vamos lá. Aqui, ó. Será que os prédios são seguros? Põe no ar. Repare nessa jovem que fala ao telefone. Uma moradora desembarca do carro em direção ao prédio e a moça vai atrás. A senhora libera a primeira proteção e chega a segurar a porta para ela entrar. A câmera do prédio mostra que o porteiro vê a intrusa, mas não esboça reação. A mesma moradora também abre a segunda porta e assim a jovem tem acesso ao lugar sem problemas. Algum tempo depois ela sai e também não é abordada. Essa cena que você acabou de ver tem nome, se chama efeito carona, uma situação mais corriqueira do que possa parecer. Criminosos se aproveitam da vulnerabilidade na segurança de prédios e condomínios para entrar e assim cometer furtos. O efeito carona faz parte de um conceito chamado engenharia social. A engenharia social é a arte de ludibriar a portaria, é a arte de enganar o porteiro. É um tipo de ação que mais se fomenta no crime. O especialista também fez uma verificação. Com o seu carro, entra na garagem de um condomínio, na carona de outro veículo, esse sim de um morador do local. Dentro do prédio, circula livremente por vários espaços, inclusive o elevador, demonstrando a facilidade para acessar os apartamentos. O morador é responsável por isso, o próprio porteiro, o visitante, ou seja, todos têm que ser regrados. E o morador, evidentemente, aceitar as regras do condomínio para que você consiga mitigar esse tipo de ação. Existe um propósito, que é a prerrogativa de quem vai morar em condomínio, normalmente é a segurança realmente. Mas aí nós vemos que, infelizmente, a vulnerabilidade é muito alta. Portanto, mesmo buscando o condomínio, é importante que se tenham processos que sejam adequados para tratar. Aqui, ó. Será? Perfeito, perfeito. E você vai pessoalmente. Você vai então, em loco. Interessante. Esse caso que aconteceu, a Record queria fazer uma matéria, que nós fizemos uma matéria na Record São Paulo, nesse mesmo formato. Tá. Nós entramos num condomínio aqui em São Paulo, pedimos autorização, e a gente corre o risco de não entrar, porque a gente coloca a câmera e vai. Tá. E aí o síndico autoriza e, claro, a ideia não é subjugar, tanto que a gente não mostra a fachada do condomínio. Sim, a ideia sim. é mostrar o processo, né? Então, nós fizemos uma aqui. E em Londrina, como eu faço Cidade Alerta, ao vivo lá, né, de quintas ou terças, eles sugeriram também fazer lá. E eu falei assim, olha, vamos então pegar uma administradora, ela me dá 5 condomínios, eu vou tentar entrar em um deles. Eu entrei no 5. Entrou no 5. Eu entrei no 5 esse dia. Esse aí, por exemplo, essa imagem foi um dos condomínios, né? Esse foi de Londrina. Londrina. Nós entramos em 5 condomínios, uma região nobre de Londrina. Caramba. Chamada Gleba Palhano. É uma região que tem condomínios... Você não teve nenhuma resistência? Nenhuma resistência. Zero. Por sinal, eu entrei em alguns... Nesse condomínio que eu entrei, que parte eu cortei, mas foram 12 minutos de matéria. Nesse que eu entrei, inclusive, para garantir o acesso até via pedestre, para mostrar também essa vulnerabilidade, eu desci e falei para você, tudo bem? Eu tô esperando uma encomenda, não vi um motoqueiro passando por aqui? Não vi. E só ela que abria a porta, porque era facial e eu não tinha, né? Ah, sim. Eu falei, você pode abrir para mim, para eu poder ver se o motoqueiro tá aqui em frente? Eu achei que ela fosse falar, não, coloca facial. Claro. E ela abriu, e eu saí. E aí, para garantir a volta, eu falei assim, olha, ele não chegou ainda. Aí ele ligou, falou que vai chegar daqui a pouquinho, eu vou entrar, depois eu desço de novo. E ela abriu, eu entrei. Ou Tendo seja, facial. com facial. Caramba. Ela que abriu. Tem facial, mas ela abriu. Por quê? Porque eu sou, entre aspas, um morador que estava lá dentro. Ela não me questionou porque se eu tinha ou não uma facial cadastrada. Simplesmente entrei e saí. Tudo bem que tem muito, um número grande de apartamentos lá.
Se eu não me engano, eram 400. Mas não importa. Não A importa, segurança é prerrogativa. exatamente. No procedimento. Tá certo? Né? Pode Segurança é prerrogativa. Eu não posso gerar uma condição somente em prédios que tem poucos apartamentos para que o porteiro entenda. Não. Segurança É o regramento que você direito fala, social, né? né? Exatamente, o regramento que você Exatamente falou na isso. reportagem, né? Como é importante você envolver todo mundo. Todo mundo. Né? Visitante também. Visitante também. Não é Eu só tive morador problema- e colaborador. E é legal que nós temos aqui no podcast também, que é jurídico. Teve um dos condomínios também de Londrina que um advogado, quando eu fiz o teste, já tinha autorizado, né? Mas quando eu fiz o teste, ele chamou a síndica, disse que ia processar a empresa por conta de expor o prédio dele. Primeiro, nós não mostramos as imagens. Ele que pegou a imagem do próprio prédio e começou a colocar num grupo, dizendo, olha o meu prédio aqui, né? Ele que expôs o prédio. Mas aí que eu fiz? Eu falei, bom, me coloca em cena porque nós vamos conversar com ele, não tem problema nenhum. E eu fui e falei, seu Oswaldo, veja só, a exposição é o que vocês tinham aqui, que por sinal, por esse motivo, eu vou dar uma consultoria para vocês, vamos regrar aqui, dar sugestões de melhoria para que seu filho, sua esposa, para que seus amigos aqui dentro fiquem seguros. Sim. Porque a exposição é agora, não sou eu que estou expondo. A exposição já existe no seu prédio, porque já está aberto o prédio. E aí foi onde ele mudou de ideia, e depois nós fizemos Aí uma você consultoria. acalmou o coração dele. Eu mostrei a ele que a exposição, na verdade, que estava criando eram os próprios moradores. Exatamente. Não é? Que não pensavam. E a Manu, essa menina que entrou, a Ju trabalha comigo aqui há 5 anos. A Manu, eu nunca tinha visto a Manu. Foi a primeira vez? Eu preciso de uma menina nesse perfil. Um amigo de Londrina falou assim: tem uma colega assim, e pegou a Manu. Caramba. Eu expliquei pra ela em meia hora como Ou que seja, era. ela não tinha experiência nenhuma de fazer isso, ela foi com a cara e a coragem. É isso aí. Imagina o cara que tem. O cara que é experiente. Que já vai com a mal intencionado, né? A questão do carro te chamou a atenção, né, Leandro? Você queria falar alguma coisa sobre essa questão? 2 pontos que eu observei aqui. No caso aqui, das duas maneiras que aconteceu, não é só a culpa do colaborador, mas sim do próprio morador. Perfeitamente. Que quem abriu a porta para a mocinha foi uma moradora. Exatamente isso. E nos 2 portão, nos 2 acessos. Ou seja, quem está ali na portaria, de cara entende. É parente, é amigo, é um acompanhante. Ou seja, a próprio morador invalidou todo o instrumento, tecnologia e mais uma mão de obra qualificada. Por quê? Por coação, o próprio colaborador fala, não vou nem mexer, não vou atuar, senão depois vão pegar no meu pé. É isso. Eu vou tomar uma advertência. É isso. Exatamente. Agora, outra coisa que eu queria pegar, aproveitando a cena dos carros. É um portão eletrônico, tudo mais, está o carro do morador entrando, algum sinal eletrônico deve ter ali, e depois você vê com o seu carro logo atrás. Igual eu te falo, para baixar o portão ali não dá. Pode vir a ser um morador de fato, aproveitando a carona ali. E o que o próprio morador, a partir do momento que ele percebe esse tipo de situação, o que ele pode fazer? Eu vejo 3 fatores fundamentais aí, Robson. Primeiro, trabalhar a cultura do prédio, dizer, olha, quem entrar com o carro, claro que é muito mais fácil, o outro tá chegando, para não precisar, não importa. Entrou com o carro, pare o veículo, para não dar espaço para o outro pegar um efeito carona, espera o portão fechar e o outro abre a porta. Primeiro ponto, não é? Só que o condomínio não faz isso, porque ele acha que é muito mais simples, o fluxo é melhor, não é? Porque, tá chegando, o outro também chega, o fluxo é melhor. Aproveita. Aí fica no leilão. Acho que é morador, eu acho, tudo eu acho. O achismo. Esse é o primeiro ponto, que é a cultura do condomínio. Entendeu? Gente, a partir de tal dia, a partir de ontem, quem entrar, não deixa espaço para o outro veículo, portão fecha, depois Pronto. outro vai esperar um pouquinho. Primeiro ponto. Segundo ponto, existe um sensor, hoje simples, com baixo custo, o que acontece? O sensor, ele recebe um evento, não é? Eu estou com o meu controle, abri o portão, o sensor entende, o feixe, ele entende, olha, eu vou desconsiderar o feixe porque abriu o portão por um sensor, por um controle válido. Porém, ele identifica o efeito carona, porque o segundo que passou pelo feixe não usou nenhum controle. Só entrou. Não mandou nenhuma notificação pro sistema, certo? Então já dá o alerta. Dá um alerta. Tá. E aí eu preciso tratar esse alerta. Já é um outro ponto que um não exclui o outro. As duas coisas. Uma que é o carro
E aquele que é mais desatento, que não faz o procedimento, ainda tem essa condição, que é gerar o alarme do efeito carona. Uma segurança da segurança. A segurança da segurança. E também nós temos as clausuras também, porque esse, por exemplo, tem muito prédio que eu entendo. Não tem geografia para uma criação de uma clausura. Você vai em São Caetano, atende muito condomínio em São Caetano, não tem como fazer. Não tem como criar. Não tem espaço então, físico. Exatamente. Então você precisa criar métodos para que você possa mitigar. Não tem também deixar Deus arar. Não é porque não tem um jeito de fazer de uma forma, não vai fazer de outra, né? Vai ter alternativas. Agora, eu vou forçar aqui até para de novo. Se o morador não participar, não há tecnologia que resolva. Não adianta. Eu bato na tecla hoje da coparticipação. Sem dúvida. Não adianta se o morador não participar. Isso eu falo assim de forma categórica. Qualquer empresa falar, eu lancei uma tecnologia. Não, você lançou uma tecnologia, porém, participação do morador, o que pode fazer é o financiamento menor da participação. É ok. Agora, não participar é impossível. Porque não existe uma tecnologia 100% funcional sem a participação do ser humano. Exato. Não tem como. Exato. Não existe isso. Não foi criado isso ainda. Exatamente então, isso. sempre vai ter interferência do humano, do morador, para poder colaborar com isso. Exato. Aquela questão, isso a gente vê muito, parece que as pessoas têm vergonha de fechar o portão na cara de quem tá vindo atrás. É que acho que vai ficar com raiva. Ela foi grossa. Porque não conhece, não vizinha, sabe se é... Não, às vezes nem sabe que é vizinha. Quantos condomínios enormes aí, eu mesmo não sei, eu posso cruzar com uma pessoa no meu condomínio que, gente, eu não vejo, sai de manhã, chega de noite, o pessoal muda, você não sabe, né? Mas eu fecho, falei assim, você passa na facial, mas você é antipática, gente, se eu não fizer isso, é a minha segurança, né? Mas você passa por antipática. Exato. Agora, a forma de você não envolver o morador para gerar contenção, porque a gente sabe que ele não vai gerar contenção, a maioria não gera contenção. A forma, investimentos. Eu posso colocar, por exemplo, um toniquete, igual de banco. É 1 para 1, não é? Vou girar ali sempre meio giro, né? O toniquete. Tá. Você resolve. Tem muitos prédios que colocaram toniquetes, porque eles não querem a contenção do morador. Porém, o toniquete ele tem formas de já é uma barreira física. Ponto. É barreira física. Tá. Entende? Mas então, é um custo alto também. Mas é um custo alto, né? Ou seja... Não vejo como custo, eu vejo como investimento. Eu vejo como investimento, é isso aí. Exatamente, é investimento. Não é? Tem prédios, por exemplo, com alto fluxo, que não tem condições de ficar gerando aquele tratamento pessoal direto, de gerar contenção direta. Não tem como, o fluxo é muito alto. Então, coloque ali 2 toniquetes para atender o fluxo. Eu vou só fazer uma brincadeira. Isso a gente conversou nos bastidores. É cultural. Que nem fala assim, nossa, o país está assim, está assado, é agressivo, é bandidagem, a gente não tem segurança em lugar nenhum. Eu falei, pera um pouquinho. O que a gente acabou de falar, vai fazer segurança no condomínio, o mínimo que você faz, só da pessoa olhar com má intenção, fala, tá difícil. O que ele vai fazer? Vou procurar o mais fácil. É isso. Não vou ficar aqui. Exato. É a mesma coisa, a pessoa tá na rua, andando distraída com o celular na orelha. Isso é fácil. Ou seja... Tá pedindo. Tá pedindo pra acontecer alguma coisa. Agora, pega você andando, prestando atenção, olhando pra frente, 4, 5, 6 passos, você dá uma olhadinha pra trás, ver se tem alguém do lado, quem tá te observando fala assim, não dá pra encostar nessa pessoa. Porque você já acendeu tá um alerta. atenta, tá armado, pode ser policial, ou é Exatamente segurança, isso. ou é alguma coisa, ou é outro caçando oportunidade também. Robson, olha que importante que você falou. Eu devo ter feito umas 25 a 30 matérias somente de smartphones. Primeiro que tem uma pesquisa que nós até levantamos na época, 88% das mulheres evitam atender smartphone nas ruas. 88%. Quando você fala em... separando o gênero, quando você fala no modo geral, todo mundo, aí você fala em mais ou menos 70%. Só mulher, 88%. O smartphone é o dispositivo mais furtado e roubado no mundo. Nós temos mais smartphones do que pessoas no mundo. Nossa. E quando você é furtado ou roubado, aqui, a experiência vai ser agora. Você vai comprar um aparelho pelo menos da mesma especificação ou maior? Ou melhor? Pelo menos a mesma, ou melhor ou pior? Vamos colocar 3 condições. Qual vai ser? Igual ou maior. De igual ou maior. Igual A engrenagem maior. do crime tá aí. Tá aí a engrenagem do crime. Porque você, amanhã, você tá com o smartphone ou igual ou melhor. Uma nova oportunidade. Olha. Pra esse que você falou, que anda com o celular aqui na orelha. E aí ele fala assim, pô, mas o cara surgiu. A gente fala sobre a Surgiu conexão. do nada. A conexão e a desconexão do crime. É justamente nesse momento que eu vou exemplificar. Você pergunta pro cara, mas como que surgiu? De onde o cara veio? Eu falei, não sei, parece que fez um buraco no chão. Né? Do nada. Mas sabe o que é isso? É conexão e desconexão.
O cara já estava conectado a você há muito tempo. E você que não Você que percebeu. não viu. Você estava desconectado. Você passa num ponto de ônibus agora, tem 15 pessoas, 14 com o celular. Sim. Pedindo pra ser Entende? roubada. É isso. Então, de novo, se não houver o meu modo preventivo, né, como cidadão, você vai ficar sempre investindo em novo smartphone. Isso se mantendo a vida ainda intacta. Isso se não for... então, mais um caso, tá? Latrocínio. Considerando que E não também- tenha nenhuma perda, né? E eu vou te falar 3 características do criminoso, que é a vaidade, descontrole e o equívoco. Ele faz leitura errada de cena. Ele quer... Você tá com o marido ou com a esposa no carro, com cinto de segurança. Ele fala, sai do carro. A primeira coisa é tirar o cinto, não é? Sim. Você vai tirar o cinto, ele atira. Então é a leitura errada. Tá. Você precisa informar o criminoso. Então é o equívoco. Ele é descontrolado, porque ele não planeja perfeitamente a ação, então já vai gerar descontrole. E ele é equivocado, porque quando ele entende que essa caneca é dele, não adianta você resistir, já é dele. Então Ele vem quer. da vaidade. Eu falei equivocado, não. desculpa. Vaidade. Vaidoso. Isso. O equívoco já foi Ele tá antes. convicto que Ele aquilo é ele dele. é vaidoso. E por que eu falei da vaidade? Porque existem diversos casos que a vítima resiste e pega o smartphone de volta, ele atira e vai embora e não leva o smartphone. Vingança. Entendeu? É a vaidade do crime. Que ele Então ele é poderia ter vaidoso, é levado, era o perigoso momento isso. de levar. Exatamente. E aí, não é assustando não quem mora em condomínio, mas o crime organizado não é a facção, o rouba-banco. O crime organizado começa nesses pequenos furtos. Na invasão do condomínio, que ele sai lá com 30, 40 mil reais. Que vai pro caixa do crime. Olha. 2 jovens que entram, saem com 300 mil reais num prédio. Dando tchauzinho. Falando, olha, eu vou na minha tia e já venho. Aí ele garante o retorno. Às vezes ele quer analisar ou receber alguma informação de fora. Ele sai e fala assim, eu vou comprar uma coca e já venho. Esse vou comprar uma coca e já venho é garantir reautenticação, é garantir o retorno dele. Opa, tudo bem, com a coca na mão. E volta ao prédio. E liberam. Você uma vez fez uma apresentação, levou um vídeo no condomínio, mostrando como que um menor estava atuando, que todo mundo ficou chocado. Você lembra disso? Você lembra pode falar o dessa nome, sei lá? Não? Ah, Do jovem? É, do jovem. É o menor, né? É o menor. É. Bom, deixa eu... eu não menor, vou falar... o o menor, né? É, Bem, o menor. ele morava num prédio que nós fazíamos consultoria. Ele tinha esses carros modernos aí, zero, que na época era um Elantra zero, tinha acabado de lançar, o apartamento pago ali, ele tinha 16 anos. O apartamento pago, ele andava de carro sem carta. E ele autorizava amigos a entrar nos prédios, furtava todos os apartamentos lá, e tudo ficava na casa dele. Então, para achar, nós Que é tivemos que maior envolver... facilitador que esse? Nós tivemos que envolver a Polícia Civil. Eles se colocaram como sendo auxiliares de limpeza para ficar nos andares ali varrendo. E olha como que é a natureza do crime. Ele se veste do bom moço ou do morador na hora de passar pela portaria. Depois ele se entrega. Porque a limpeza é uma função invisível. Até para ele. Entende? Aí vem a valorização do profissional. Existe uma desvalorização natural e é uma função invisível, infelizmente. Infelizmente, é verdade. Só que ele acaba se entregando na frente do profissional de limpeza. Porque lá ele vai imaginar que o cara não tem a prerrogativa da segurança. O próprio criminoso. Ele não tá com aquele olhar de que ele tá Exatamente fazendo alguma isso. coisa errada. Tá varrendo ali, ele tá ali tirando foto do andar e não tá nem percebendo que ela pode, de repente, ser uma pessoa treinada, né, para isso, enfim. Porque eu costumo envolver a limpeza no treinamento, não é? Sim. Perfeito. Então, o que acontece? O civil estava como auxiliar de limpeza, e aí pegou, era uma quadrilha. Aí ficou preso porque era uma quadrilha, e qualificou todos os itens no apartamento dele. Nossa. Ele fazia o assalto do prédio todo, Do prédio com a todo. maior Com a tranquilidade, maior tranquilidade. e guardava lá. Era estoque. E aí o desafio do jurídico, né? Ele ficou preso por 6 meses, quando voltou pro prédio, o pessoal queria fazer uma assembleia para tirá-lo do prédio. Conseguiram? Não. Continuou no prédio. Ele não é antissocial. Não foi considerado um Não é antissocial. antissocial. Entende? Quer dizer, esses são os desafios. Então a gente fala Que que loucura, a gente. segurança por isso que a gente fala de coparticipação. A segurança tem que ser
de ser raiz, tem que ser matéria de escola. Com certeza. Né? Porque aí, o que acontece? Pô, você tá num prédio que você é seguro, por maior informação que ele tenha, ele sabe que é seguro, não tem como fazer nada. Porque em algum momento vai quebrar o algoritmo dele. Por maior informação que ele tenha. É verdade. Porque muita gente fala assim, eu não posso dar informação, senão o cara vai conseguir entrar. Não. O prédio seguro é aquele que pode dar informação e mesmo assim o cara não vai conseguir entrar. Ele continua seguro. Entende? Perfeito. Essa é a visão. Agora, nós estamos longe disso. Tem a participação dos moradores. Exato. Bom, Sei. Bom, eu vou morrer falando isso. Não, e a gente Eu também. recuei muito, hein? E olha que eu sou o cara que alguém pode falar assim, mas o cara só gosta de falar da parte operacional. Negativo, eu sou da tecnologia. Sim. E falo que a tecnologia, ela caiu muito em relação a esse processo do peso. O morador, a coparticipação, ela vale muito mais hoje. Ela é fundamental. É fundamental. Gente, vocês estão ouvindo isso? Pegaram essa visão? Olha que coisa interessante, não dá para perder. Vocês estão gostando? Curte nosso vídeo aí, compartilhe, porque olha cada informação valiosa que o Leandro está trazendo aqui para a gente. E mais uma vez a gente vai ressaltar a importância realmente do morador, do colaborador, do visitante, porque são pessoas que fazem parte da engenharia da segurança. Não basta você ter a melhor tecnologia. Isso é uma junção, é uma participação, não é verdade? É isso aí. É isso que a gente está falando. Eu queria pedir desculpa, porque tem o Leandro, o outro Leandro estava aqui também, o Leandro que já foi. Em vez de chamar de Robson, eu chamei de Leandro, que é meu carequinha lindinho do meu coração. Perdão, meu querido, que eu acabei te chamando de Lê. Mas, gente, olha, o papo tá maravilhoso. Eu tô adorando essa conversa, mas a gente já tá chegando no finalzinho. Mas antes, nós queríamos te presentear com uma lembrancinha do nosso podcast. Obrigado. Foi realmente uma honra. Eu que sou fã do café, hoje já vou estrear hoje. Perfeito. Olha, Leandro, não tenho nem como te agradecer o quanto você abrilhantou aqui o nosso podcast com essas informações tão ricas, tão importantes. Você que é uma pessoa que, para mim e para muita gente, é referência nessa área de segurança. Você é um especialista nesse sentido e traz essa informação com muita propriedade, e eu só tenho realmente a agradecer pela sua disponibilidade de vir aqui. Eu espero que você possa outras vezes para a gente abordar outros assuntos, porque é um assunto muito vasto, grande, né? É verdade. E eu tenho certeza que a gente vai poder te explorar um pouquinho mais, tá bom? Você quer fazer alguma consideração, Paty? Eu agradeço a sua participação, a sua orientação. Assim, e as pessoas, né? Os moradores e os síndicos, eles têm que ver que não é gasto. Exatamente. A consciência é investimento. É a sua moradia. E a moradia do bem comum. É isso mesmo. Lê? Eu vou mudar você de lugar. Fala, Rô. Valeu. Pessoal, é aquilo que eu venho falando com vocês aqui desde o primeiro episódio. Não basta jogar a responsabilidade para um terceiro. Seja a segurança, seja síndico, seja porteiro, seja quem for. Você tem que cuidar do que é seu. E quando eu falo que é seu, é você por si só, sua família e aqueles que estão ao seu redor. Que a partir do momento que você conhece os seus vizinhos, você consegue garantir a segurança. E outra, que nem o Leandro acabou de falar, o treinamento vai inclusive para todos os colaboradores, inclusive o pessoal da limpeza ali. Por quê? Sim, é aquele pessoal que vai estar próximo, praticamente é um agente secreto dentro do condomínio, vigiando tudo ao redor. E ele vai saber exatamente aquilo que está no lugar e que está fora. E com certeza, aquele funcionário, aquela pessoa que está ali garantindo o melhor espaço saudável para você, te conhece. E se bobear, você passa do lado dele e não fala nem bom dia. É verdade. É verdade. Tá? É o invisível. Fica o recado aí, pessoal. É isso aí, gente. Olha, mais uma vez, muito obrigada. Se você gostou do nosso vídeo, pode curtir, compartilhar. Você pode também nos acompanhar nas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, entre outras, que eu não consigo guardar o nome de todas, porque são várias, mas agradeço a sua audiência, obrigada pela participação mais uma vez do Leandro, porque aqui o jurídico diz que pode!